André Comte Sponville nasceu em Paris no dia 12 de março de 1952. É um filósofo materialista francês. Em 2006, ele publicou o livro que o tornou famoso mundialmente, O Espírito do Ateísmo. Seu contato com a filosofia vai se dar na adolescência. Na infância, seu interesse era literatura e em seguir a carreira de romancista. Foi aluno da École Normale Supérieure. Tornou-se doutor pela Universidade de Paris. André Comte Sponville é um filósofo que ama a sabedoria. Como escritor, fala com gravidade das coisas graves e com simplicidade do simples. Para ele, troçar da filosofia é filosofar verdadeiramente. Como filósofo, ama a verdadeira vida e como escritor procura uma beleza que não minta. Durante toda a sua carreira, tanto na docência e fora do meio acadêmico como escritor do grande público, André Comte Sponville transitou por inúmeros temas. Porém, um recurso que lhe é recorrente é retornar aos antigos, para pô-los a dialogar com os pós-modernos e modernos. Sendo assim, são muitos os seus referenciais. Ele costuma dizer que, num primeiro momento, para lecionar para os secundaristas, precisou contrapor Epicuro a Platão, contra Descartes e Leibniz e Spinoza, contra Kant e Hegel, Marx. De fato, o resultado desses embates entre gerações de filósofos tão distantes cronologicamente, mas unidos nos temas que abordam para Sponville, seria a sua própria filosofia. Mesmo sendo ateu, Comte respeitava muito todas as religiões e dizia: quando releio o Evangelho, tenho vontade de aplaudir, com entusiasmo, a quase tudo. Apresentação da filosofia de Sponville. Sponville tenta explicar o que é e para que serve a filosofia. Segundo ele, a filosofia é a busca de explicações e raciocínios em torno de fenômenos da vida e da sociedade, sendo que essas reflexões levam o homem a uma vida mais feliz, digna e sábia. A moral. André Comte Sponville elabora uma reflexão para que os leitores possam entender o que é a moral filosófica, que, de acordo com ele, não é a linha que define o certo do errado, o bem do mal, e sim algo que está inerente ao ser. As leis e as regras culturais e sociais definem o que é aconselhável ou não. Por exemplo, é aconselhável que não matemos, mas não necessariamente seja algo moral. Se matarmos, podemos passar através das leis da sociedade e sermos punidos. No entanto, não teremos traído a moral. A moral, segundo o autor, são as regras impostas pelo próprio ser. Pensamos que todas as pessoas tivessem a capacidade de ficarem invisíveis quando quisessem, e também fossem invencíveis. Muitas das leis moralizantes, como diz Sponville, cairiam por terra. No entanto, aquilo que o homem não faria, mesmo que pudesse fazer, sendo isento de qualquer ônus que lhe aparecesse, é a sua moral. Ainda assim, o filósofo menciona a possibilidade de uma moral não virtuosa, onde se tem uma boa índole por medo de algum Deus que o possa castigar caso não faça, ou com algum objetivo que seja. A moral, para a filosofia, segundo o autor, é aquela despretensiosa e cria ainda uma troca com o ambiente social. Enquanto um precisa que você faça o bem para se desenvolver, você precisa receber o bem dessa sociedade para manter-se em determinada situação ou mesmo trocar. Através da política é possível que o homem seja sociável, diz o autor. Segundo ele, a política é aquilo que cria a possibilidade de interação de um indivíduo e outro. É aquilo capaz de delimitar uma sociedade e outra. Mas afinal, o que define política? É a arte de argumentar e convencer por um lado ou por outro e de negociar e por fim de unir indivíduos que pensem da mesma forma ou morem no mesmo local, ou seja, de alguma forma ligados através de obrigações e direitos. Segundo Comte Sponville, os conflitos que são gerados a partir desse choque de ideias e opiniões é a própria política. Argumenta: política é a expressão do egoísmo coletivo, que traz a sociedade de maneira eficaz. O bem, a solidariedade, em que a definição de solidariedade é criar uma maneira de defender-se coletivamente. Diferente de generosidade, que define-se pelo sacrifício de um bem para o bem de outro. Cabe aí a liderança, alguém que guie uma comunidade à evolução econômica, social ou de qualquer espécie. Aquele que une e dispõe-se a alterar as divergentes para que a sociedade cresça de alguma forma.
O amor para a nossa cultura pode se dividir em diversas palavras, como amizade, paixão, queda, afeto, apego, inclinação, simpatia, etc. E que, no entanto, podem se sumir a 3 palavras que os gregos usavam para definir os amores: eros, filia e agapé. Eros é o amor por aquilo que se tem carência, é o amor segundo Platão, o que não temos, o que não somos, o que nos falta. Eis os objetivos do desejo do amor. É o amor mais comum e violento que se cria, aquele que quer possuir e conservar, que se baseia na tristeza de não ter, o que é de certo modo irrealizável. Pode-se inferir que o amor, eros, nunca é feliz. O amor filho é aquele que volta-se para o que já possuímos, que simplesmente se desfruta do que pode se desfrutar. É o amor de amigo, e segundo Aristóteles, o que se baseia-se em regozijar-se. Esse tipo de amor, diferente do anterior, nunca é infeliz, baseia-se ao contrário na própria felicidade. Enfim, o amor agapé é o amor que pregava Jesus Cristo.